Muito bem, meus queridos, estamos iniciando mais uma aula de biologia aqui para vocês. Sejam todos bem-vindos nessa aula, hein, galera? Muito obrigado por sempre estarem mandando aí, ó, todas as informações. Professor, veja aquele assunto ali. Peço muito obrigado pela participação de cada um de vocês aqui na nossa aula. E, ó, professores presenciais, qualquer pergunta que os nossos estudantes queiram fazer, é só mandar lá no nosso grupo, ok? Estou muito feliz de estar aqui com vocês e vamos dar início à aula número 6.1. Como é que vai funcionar, professor? Meus queridos, vamos mostrar logo todo o objetivo da aula e elencando cada sinalização ali. Olha, vamos falar sobre assunto, propriedades, características e função, tá bom? Já sei que vocês receberam todo o material aí na sala, é só acompanhar, tá bom? A lâmina por lâmina e sempre, ó, pintou a dúvida, pede para o professor presencial, ele vai mandar ali a mensagem para nós e a gente responde para vocês, ok? Minha diretora, aumenta a tela aí para nós. Biologia do primeiro ano, aula 6.1. Então aqui, ó, o que nós vamos falar, professor? Nesta aula, meus queridos, ó, vocês receberam aí as lâminas. O que é lâmina, professor? É aquela que a gente, ó, não, lâminas são é cada um desses aí, ó. A gente tá na 1, tá bom? A gente vai passar por cada um deles. Então vamos começar, ó, o tio tá na lâmina 2, tá bom? Que a 1 é a capa. Então aqui a gente vai observar, ó, item por item aqui. Vamos falar primeiro sobre os experimentos de Pasteur. Vem, minha diretora, para mim. Meus queridos, olha só aqui. A aula de hoje, vamos falar sobre hipóteses, sobre a origem da vida. Parte 2. Então, como é que nós vamos ver? Vocês viram com a professora Laísa e também com a professora Tabita sobre origens da vida, parte 1. Aqui na parte 2, vamos retratar como é que eles formularam a hipótese do surgimento da vida. Aí temos o experimento de Pasteur. Depois veio a hipótese de Oparin e Haldane. Experimentos de Miller e formulando assim a hipótese autotrófica e heterotrófica. Pronto! A aula de hoje, aquelas lâminas que vocês viram, é para explicar esses 4 itens sobre a origem da vida. Vamos entender lá melhor? Aumenta aí, minha diretora. Então, olha aqui, meus queridos. Hipótese de Oparin, experimentos de Miller, e aí sim, né, a formulação seres vivos autotróficos e seres vivos heterotróficos. Como é que surgiu isso? Como é que deu isso? Pela misericórdia de Deus. Pá! Os experimentos de Pasteur, mas também é conhecido como Louis Pasteur. Como é que é isso, professor? Bum! Somente por volta de 1860, com os experimentos realizados por Louis Pasteur, conseguimos comprovar definitivamente que, ó, galera, micro-organismos surgem a partir de outros. E aí, ó, pré-existentes. Back! Para mim, minha diretora. Olha aqui, meus queridos. Lembra? Na continuidade da aula que a professora Tabita e a professora Laísa desenvolveram com vocês, como é que foi esse negócio antigamente, né? Com auxílio, né, da formulação, da construção dos microscópios e também de experimentos realizados em laboratórios onde o clima, a temperatura, é tudo controlado, comprovou-se que a existência de micro-organismos. Quer dizer que, professor, naquela época, ó, eu vou dizer só uma história para vocês. Malária. Olha como é que era um pouco antes. Quando a pessoa, hoje a gente conhece a malária, né? A doença lá transmitida pelo mosquito vai lá, puf, solta lá, forma um merozoíto, não é isso?
O plasmódio está lá e ataca nossas células. A gente fica com frio e com febre. Eles achavam que quando eles passavam pelo pântano e tinha aquela fumaça, aquela neblina, e se você inalasse aquilo, era o mau ar. O que é esse mau ar, professor? Eles achavam que assim, olha, quando estiver um anoitecer ou no amanhecer, né, final da tarde, não pode andar em lugares próximos de pântanos, próximos de lugares que tenham aquelas neblinas, porque eram ambientes rurais. E eles achavam que você inalando aquilo, os maus espíritos entravam na pessoa, confundiam a cabeça da pessoa e faziam ela sentir febre, falando que está com febre, falando que está com frio, desculpa. Falando que está com frio, aí quando a mãe vai lá e coloca, nossa, está se ardendo em febre. Aí falava que eram os espíritos que estavam confundindo a cabeça da pessoa. E naquela época, o tratamento era fazendo sangria, gente, para tirar o mau espírito da pessoa, fazendo transfusão. You believe this? Yes, desse jeito. Aí, descobri depois que, com a invenção, né? Com a invenção não, né? Com o instrumento, a construção dos instrumentos que auxiliam nas pesquisas, né? Nós temos lá Zacarias, Robert Hooke, que começaram, né, a trabalhar com lentes, essas lentes se transformaram em binóculos, os binóculos em óculos, os óculos em microscópios. E aí se observou seres microscópicos. O que são esses seres microscópicos? Aqueles seres, fazendo uma recapitulação das aulas anteriores, tá, pessoal? Aqueles seres que só podem ser observados com auxílio de lentes potentes. Então, vírus, bactérias, plasmódio, fungo, que causam doenças na gente, e a gente antigamente achavam que era coisa de espíritos que estavam vagando. Então, isso conseguiu auxiliar as pessoas a entender como é que surge a vida. E aí, Louis Pasteur fez o experimento dele e concluiu o quê? Todo ser vivo surge a partir de outro, pré-existente. Exemplo, com certeza foi falado aqui, ó, professor, como é que eles acham que geração espontânea, né? Como é que surgia a mosca? As pessoas acham que a mosca surgia assim, ó, espontaneamente, ou então achavam que lugares sujos era um ambiente que propicia o surgimento de rato. Surgia assim do nada. E depois, fazendo os experimentos, se observou que não, sempre tem um organismo antes que deu origem a este. Então, a gente está vendo a aula de hoje, como se deu esse princípio da linha do tempo que formulou hipóteses para o surgimento da vida. Primeira, nós vimos aí que o reconhecimento, né? O reconhecimento da existência de seres microscópicos. Perfeito? Vamos para frente? Na tela, minha diretora. Eita, essa minha diretora. Hipótese de Oparin e Randenay. Qual era a hipótese desses dois, professor? Olha, Oparin, né, e John Randenay, escocês, propuseram na década de 30 a hipótese semelhante sobre a vida teria surgido na Terra. Como assim? Apesar da existência de pequenas diferenças entre as hipóteses dos cientistas, baseia que ela propuseram o quê? Que os primeiros seres vivos surgiram de moléculas orgânicas. Olha aqui, ó, moléculas orgânicas, que teriam se formado na atmosfera primitiva e depois nos oceanos, substâncias inorgânicas. Aí tem essa imagem aí. Me dê imagens, imagens. Fica a dica. Eu quero imagens, imagens. Para mim, minha diretora. Meus queridos. Ó. Surgimento da vida, né? Deu
Que tipo de hipótese? Através de moléculas orgânicas, depois advindas de moléculas inorgânicas. Num mundo, num ambiente aonde chuvas ácidas, tempestades formam aí, ó, foram desgastando rochas, desgastando aquelas pedras que já estavam todas ali encriquilhadas, e elas foram soltando minerais, foram soltando moléculas, estas moléculas entrando em contato, né, com essa sopa ácida, chuvas ácidas que corroem, começam a passar por um processo de neutralização, soltam seus átomos, esses átomos começam a se relacionar fazendo interações químicas, formando pequenas estruturas. Isso aí, minha diretora, rapidamente, por favor, dá um zoom para mim, por favor. Perfeito. I don't forget this again. Esqueci disso aqui. Vó, pode vir para mim de novo. Olha só, meus queridos. Essas chuvas ácidas, juntamente com o desgaste, né, das pedras, favorecem reações químicas que vão possibilitar nós termos de átomos formações de moléculas. E essas moléculas propiciam nitrogênio, carbono, oxigênio. Só que essas moléculas, quando elas interagem, deixam de ser somente o átomo de nitrogênio, deixam de ser somente o átomo de oxigênio e hidrogênio e começam a formar átomos, começam a formar moléculas simples, e essas moléculas simples possibilitam que ocorra interação entre esse meio. Tudo bem? Pode aumentar, meu diretor. Minha diretora é minha diretora hoje. Mas como é que se deu o experimento de Oparin? Stanley Miller acreditava que a Terra primitiva era composta, olha aí, por amônia, metano, hidrogênio e, claro, pessoal, vapor de água. Temos que lembrar, olha aqui pro tio, temos que lembrar, back, sempre lembrando, meus queridos, a água, molécula de água naquela época, ela constitui um meio que possibilita ocorrer interações entre essas moléculas. Determinadas reações. Vamos tentar entender uma coisa? Bem fácil. Todo mundo que está aí, ó, sentado, pede pro professor aí, ó. Só pensar aqui comigo. A água, ela muda o seu estado físico, mas não altera a sua estrutura molecular. Então a água, ela está no estado líquido, estado sólido e no gasoso, mas não deixa de ser água. É a única. Por quê? Eu vou apresentar uma característica da água que possibilita ocorrer reações químicas. E aí isso impulsiona o processo de surgimento da vida proposto por eles. Aumenta a tela aí, minha diretora. Olha aqui, ó. Aqui, ó. Átomo de água. Não, eu não quero vermelho. Apagar. Vamos para o preto. Aqui, ó. O oxigênio. O oxigênio faz duas ligações, ó, com hidrogênio. Com isso aqui é água. Só que aí nós temos o átomo de água.
Nós temos vários hidrogênios separados, oxigênios separados, átomos. Quando eles interagem, formam o quê? Água. A água, ela é dipolo, ela tem uma carga positiva. Não. A água, ela é dipolo. Ela tem uma carga positiva e uma carga negativa. Então, como ela é dipolo, ela tem uma polaridade negativa, polaridade positiva. Professor, para mim, minha diretora, professor, chega em casa, pega um copo com água, um pouquinho de sal, coloca nesse copo e mexe. O que vai acontecer? Não vai diluir, vai desassociar, vai formar íons. Aumenta a tela, minha diretora. Olha o que vai acontecer. O NaCl, que é o cloreto de sódio, vai formar isso aqui, ó, NaCl, só que é íons. E o que acontece, professor? O cloro, como é negativo, vai parear com a polaridade positiva da água. E o sódio, como é positivo, vai se relacionar, fazer uma interação com quem? Com a polaridade positiva da água. Para mim, meu diretor, com isso, pessoal, cria-se um ambiente onde ocorrem sinalizações, reações químicas, favorecendo reações que produzem moléculas altamente energéticas. Hoje nós sabemos, para entender, hoje nós sabemos que os vegetais realizam a fotossíntese. Lembra como nós aprendemos lá no ensino fundamental? Lá no 9º ano? A folha recebe a intensidade luminosa e transforma sais minerais em nutrientes para a planta. Captação da energia solar, transformação de matéria inorgânica em orgânica no vegetal. Mas para ocorrer isso, temos que ter um ambiente que favoreça ocorrer reações químicas, ou também outros pesquisadores falam sinalização. Tá bom? Então, isso foi importante quando Miller, né, lá na Terra primitiva, como é que na Terra primitiva conseguia se formar moléculas? Por causa da formação de íons. Que é desse lado, formação de íons. Íons que possibilitam ocorrer reação química. Ok, vamos para a próxima? Aumenta aí, minha diretora. É que eu estou confundindo, eu tenho que ficar mesmo. Miller criou em 52 um dispositivo. Um dispositivo no qual o composto era aquecido e resfriado, além de serem submetidos a descargas elétricas. Harold Urey. Com esse experimento, após uma semana, o jovem young scientist conseguiu produzir o quê? Aminoácidos. Olha aí, para mim, minha diretora, olha aqui, meus queridos. Com essas reações químicas, essa possibilidade que a água proporciona ocorrer essas interações, transformam substâncias inorgânicas em substâncias orgânicas. Só que é uma substância orgânica com alto teor calórico. Que consegue embutir nela energia. Fundamental para o processo de armazenamento para um ser em períodos de estiagem longa conseguir realizar seus processos fisiológicos. Então ele chamou isso de quê, professor? Sopa nutritiva. Não é que é nutritivo em que sentido? Professor, é verdade, a gente lê esse negócio assim, o que é essa sopa nutritiva? Simple present tense. Sopa nutritiva significa, não é que é nutrição, mas
possibilita que aqueles seres simples que estavam se formando, aquelas moléculas, aqueles coacervados, conseguissem realizar suas atividades para sobreviver e fazer autorreplicação de si mesmo, tá bom? Aumenta aí, minha diretora. Então, ó, como é que ele fez esse experimento? Ele montou, né? Ele não estava lá, ele montou num laboratório, aonde nós temos aí, ó, uma bomba a vácuo que possibilita o quê? Possibilita que a água dentro desse vidro passe por as suas fases gasosa, líquida, e quando vai formar cristais, transforma em líquido de novo. Só o gelo que não. Por quê, professor? Gelo é ausência de energia. E no estado sólido não ocorre o quê? Comunicação entre essas moléculas, que a gente chama de interação. Interações. É quando as moléculas compartilham elétrons. Então, sempre vai ficar no estado líquido ou no estado gasoso. Então, olha só. Fervura da água sai do estado líquido para o estado gasoso. Estando no estado gasoso, o que acontece, professor? Os sais, as moléculas, os íons, grudam na polaridade da água. Você lembra? Aqui em cima a água é negativa, embaixo a molécula é positiva. O que tiver íon negativo, gruda no hidrogênio. O que tiver positivo, gruda na polaridade negativa. Por isso que a gente sente. Se alguém me cutucar aqui atrás, eu sinto que alguém me cutucou. Porque é uma sinalização, uma reação química do sistema simpático. Fala, ai, alguém tocou. Mas se eu tiver que fazer o reflexo parasimpático, você toca, sente que está quente na panela e tu retrai. Mas tu retrai, o teu reflexo é mais rápido do que a informação que está quente. E isso significa, claro, que ocorreu uma sinalização. Uma é mais rápida que a outra. Quem fez isso? Porque eu estou hidratado. Claro que é o meu sistema nervoso. Tem o simpático e o parasimpático atuando ao mesmo tempo. Então, o que eu estou querendo dizer aqui? A água, quando forma íons, ocorrem reações químicas. Mas precisa de uma descarga, professor. Precisa do quê, professor? Essa descarga que vocês estão vendo ali, ó, a água evaporou, subiu! A água está subindo em vapor. Diretora, a água está subindo em vapor. E aí, essas moléculas se transformam em íons e precisa de uma energia, uma centelha, algo que impulsiona. Então, ele, para comprovar isso, deu uma descarga elétrica. Naquela época era o quê? São as descargas das chuvas ácidas, que pegou esses átomos em forma de íon e fez uma reação química, se transformando em metano, se transformando em moléculas de água, se transformando em nitritos, nitratos, amônia, substâncias orgânicas. E essas substâncias orgânicas favoreciam o surgimento de compostos altamente energéticos, como o quê? Açúcares, carboidratos, glicogênio, moléculas que embutiam nela um valor calórico enorme. Ok. Para analisar a água contida nesse em parte 1. O que é esse em parte 1, professor? Em parte 1, isso aqui, pessoal, é nessa porção que a gente vê o produto da reação. Parte 1, tá? Que o pessoal lê. Manda para mim, minha diretora. O pessoal, quando lê o texto, a gente vê o texto e fala, mas que parte 1 é essa? Essa parte 1, de baixo. Aqui, ó, essa parte. É onde tem o surgimento. Aqui é o quê, pessoal? Aqui é a água que vai formar íons. Coisas inorgânicas, substâncias. E aqui vai vir todo o processo de formação de substâncias orgânicas. E elas ficam todas depositadas aqui. Então, material orgânico
é o que possibilita o surgimento de vida, altamente energético. É como se fosse o quê? O adubo que a gente dá para as plantas, tá bom? Lembra, primeiramente, quem surgiu? Esses micro-organismos, né, que conseguiam fazer fotossíntese. Aumenta a tela, minha diretora. Então, olha só, moléculas orgânicas, entre elas aminoácidos, proteínas, né, açúcares, que aí auxiliam na produção de compostos que derivam seres mais complexos. Os probiontes, operin, ou oparai, depende de quem vai falar, eu chamo sempre de operin, receberam diferentes nomes dados pelo cientista, dependendo dos seus conteúdos: microsfera, protocélula, micela, lisossomo e coacervados. Como assim, professor? Estruturas. Os coacervados, pessoal, esses possuem uma membrana dupla formada por dupla camada lipídica. Então, todas essas reações químicas formavam membranas celulares. Então, surgiu seres da hipótese autotrófica e heterotrófica. Professor! Oi, meu amor! Back, minha diretora, para mim. Muito simples. Professor, surgiu compostos orgânicos. E esses compostos orgânicos é altamente energético. E aí, quando eles se depositavam naquele mar nutritivo, que nós sabemos que esse mar nutritivo nada mais é do que os lagos, poças d'água, que formavam moléculas altamente energéticas. E essas moléculas energéticas eram utilizadas pelos primeiros seres vivos simples para conseguir sobreviver. Vamos ver como? The first, primeiro, a hipótese autotrófica, hipótese heterotrófica. Em relação à hipótese autotrófica ou heterotrófica, vamos aqui. Vamos fazer a definição. Professor, oi. O que é um ser autotrófico? Auto significa suficiente. Eu não preciso de nada para fazer o que eu faço. Eu sou autossuficiente. Atrófico, trófico é transformação. Então, todos os seres vivos que não dependem de outro ser vivo para sobreviver, fazer sua própria estrutura energética, é considerado autotrófico. Então, é da onde surgiram os vegetais. Calma aí, vamos lá. Como assim? Eu perguntaria para mim. A planta, os vegetais são considerados autotróficos. Por quê? Porque eles absorvem substâncias inorgânicas no solo. Tá lá. O meu pé são as raízes. O meu pé, my teeth, é a raiz. Está entranhado no solo. Aí aqui é o caule. Eu estou absorvendo todos os sais minerais, moléculas inorgânicas. E aí as folhas, que são os meus dedos, incidem nela iluminação solar. Ah, professor, então não é tão autossuficiente assim? Ela depende do sol? Mas o sol é um componente abiótico. Ela não depende de outro ser vivo. Sol não é considerado ser vivo. Ok. Existem fatores abióticos e fatores bióticos. Fatores abióticos. Fatores abióticos são: a água é abiótica, é tudo que não tem vida.
A é negação. Bio, vida. São condições ambientais, ou condições do meio que não tem vida. O ar não tem vida. O sol não tem vida. Temperatura alta e baixa não tem vida. Então, a planta, ela não precisa que o sol incida sobre a folha. Estando claro, ela utiliza essa claridade e ela mesma tem estruturas dentro que transforma. Toda aquela coisa que ele absorveu no solo, transforma em moléculas altamente energéticas. E essas moléculas, elas utilizam para se desenvolver. Então, os seres vivos que conseguem transformar coisas inorgânicas no meio, sem a dependência de seres vivos, são os autotróficos. E os heterótrofos, professor? Hetero significa diferente. Opa! Back! Mas eu fui para frente. Ok. Hétero, diferente. Trófica, transformação. Ele precisa de diferentes formas, ele tem diferentes formas de obter a sua energia. Por exemplo, professor Jefferson. De onde o professor Jefferson consegue a energia dele para ficar indo para um lado e para o outro? Não tem quando a gente vai fazer musculação, vou fazer perna, coxa, tem que perder esse bucho. Vou fazer e levantar, eu tô gastando energia. Eu tenho que ficar forte. Eu tiro da onde a minha fonte de energia? Vou lá, vou assar uma costela, uma picanha, pegar uma batata doce, alface, tomate, couve. Vou tirar as vitaminas. Comer uma fruta, tudo é vegetal, então é diferente. Diferentes meios. Então eu como frutas para ter vitaminas, sais minerais, né? Para melhorar o processo das reações químicas que eu tenho. Eu vou comer lá, tomar um suco de limão, tudo origem vegetal. Mas também vou lá comer um peixe, como um Nelore, uma galinha, para pegar os nutrientes, origem animal, origem vegetal. Diferentes meios, fontes diferentes, trofia, possibilidade de reação química, para que eu possa respirar, para que eu possa desenvolver meus músculos, para que eu possa enxergar, falar, porque eu gasto energia. Então, eu tenho fontes de diferentes meios de obtenção de energia, mas todos, sejam de animal ou vegetal, são seres vivos. Então, os heterótrofos são aqueles que dependem de outro ser vivo para obter a sua fonte de energia. Everybody understand this? Everybody say yes. Sim, professor, entendemos. Agora vamos ver a teoria. Manda bem, diretora! Primeiro os organismos, aí o que diz? Depois dessa explicação, o que eles dizem? Quem surgiu primeiro? O autótrofo ou o heterótrofo? Né? Então, primeiro organismos eram estudados, muito simples. Reações químicas em células bem simples. Viviam em um ambiente aquático, rico em nutrientes. Rico. É aquela sopa nutritiva que tinha tudo. Tinha tanto orgânico como inorgânico. Provavelmente não havia oxigênio na atmosfera. E nem dissolvido em água, em mares e oceanos. Os primeiros seres vivos seriam heterótrofos ou heterotróficos. Tendo alimento abundantemente ao redor, os primeiros seres teriam utilizado esses alimentos prontos. Tinha tanto naquela sopa nutritiva, sais minerais, sabe? Substância, magnésio, fósforo, enxofre, fosfato. Tinha várias moléculas inorgânicas e orgânicas.
que possibilitavam o quê? Os heterótrofos, mas pare e pensa. Eram estruturas simples que não produziam sua própria energia, a energia já estava lá. Eles só tinham que pegar e englobar essa energia dentro deles, para que eles fossem o quê? Se reproduzissem. Entendeu? Porque eles faziam cópias de si mesmo. Beck, meus queridos, aqui, putinho. Naquela época, falavam-se que tinham moléculas, tanto orgânicas como inorgânicas, e aqueles coacervados englobavam já moléculas altamente energéticas para conseguir se reproduzir. Nessas condições, lembra que não tinham o quê? Oxigênio disponível. Os alimentos que desempenham essas funções de seres vivos forneciam energia e também matéria-prima para crescer e reproduzir. Mas eram estruturas microscópicas. Tá bom? Aumenta a tela, minha diretora. Uma vez dentro dessa estrutura que a gente chama célula, mas é uma célula bem primitiva. Uma vez essas substâncias altamente energéticas dentro da célula davam condições para que elas eram transformadas. Então, naquela época, o metabolismo simples, sem oxigênio, era o quê? Fermentação. Sabe como faz vinho? Fermenta, como faz... Passa pela fermentação. A reação química da fermentação não requer o quê? Oxigênio. Por isso que na época eles falavam assim, os primeiros seres vivos eram heterótrofos e pegava a molécula altamente energética dentro deles e transformavam por uma reação química chamada de fermentação. Tudo que ocorre na ausência de oxigênio e transforma alguma coisa em outra é um processo anaeróbico ou anaeróbio. Para mim, meu anjo. Então, meus queridos, quando esses seres heterótrofos captavam moléculas do ambiente, botavam dentro deles, eles usavam uma reação química que não precisa de oxigênio. Fermentava. Professor, this. Aqui, ó. Sem. Aero, ar. Bio, vida. Significa que estruturas que conseguiam fazer essas transformações na ausência do oxigênio realizavam pelo processo anaeróbico. Tudo bem? Então, eles eram estruturas simples, que tinham essas condições. Aumenta a tela para mim, minha diretora, por favor. Eu esqueci de novo, cadê meu negócio? Meu passa-passa. Na sequência, o tempo e as suas condições começaram a produção de outras substâncias como o dióxido de carbono, um cenário favorável para ocorrer outro processo evolutivo, que é o surgimento. Surgimento do quê, meu querido professor? Da hipótese heterotrófica. Tem a auto e a hétero, só que a autotrófica precisa de incidência solar. Ele não pegava substâncias prontas. Ele não pegava... Para mim, minha diretora, ele não pegava substâncias prontas. Ele pegava o quê, professor? Ele tinha substâncias que não eram tão energéticas, baixa energia, mas com a incidência do sol, eles transformavam. Então, chamou-se de fotossíntese. E a maioria desses seres que nós conhecemos hoje são os vegetais. Pode aumentar, minha diretora? E aí, pessoal, com o processo surgimento da fotossíntese primitiva por esses seres que captavam a energia do sol, novas moléculas foram disponibilizadas. Entre elas, professor, o oxigênio. E aí sim se deu o processo
todo de reação em transformação que chamamos de respiração celular, que possibilita o surgimento, então, de seres vivos com o processo autotrófico e o processo heterotrófico, tanto do meio primitivo e do meio que faz ocorrer o surgimento dos vegetais e também os quimiosintetizantes, que são importantíssimos para o processo realizado por bactérias, alguns fungos, então são chamados de quimiolito-autotróficos, que conseguem realizar esse processo de transformação. Para mim, minha diretora, mas queria dizer coisa, né não? Don't worry, não se preocupe, tá bom? Daqui a pouco a gente volta para fazer um bate-bola, jogo rápido, rever tudo que nós falamos nessa aula, porque vai ter o quê? Vai ter uma atividade para vocês, aguardo. Já já a gente volta para fazer o bate-bola. Tchau!